Catedral Metropolitana de São Paulo, também conhecida como Catedral da Sé. Fica onde? Na Praça da Sé, obviamente, né? Bem no centro de São Paulo, em frente ao Marco Zero, que você estava comentando agora há pouco, né? Marco Zero. Marco Zero fica em frente a ela, né? A construção dela começou em 1913, no lugar de uma catedral anterior, que já existia ali uma catedral. Eu vou até mostrar a foto aqui, ó. Essa era a catedral, ela era de estilo barroco, tinha sido construída em 1764. Aí durou até 1913, quase, quando começou a construção aí da Catedral da Sé, né? Pô, posso atrapalhar só um minutinho, Marcelo? Diga. Você sabe por que... Bota aquela foto lá. Você sabe por que aqui no Brasil é muito comum você ter as igrejas e catedrais com uma torre só? Não, alguém tinha me falado isso, porque era caro fazer duas? É, custo. Exatamente, fazer com uma torre só. É metade do preço de torre, né? Manda. Então, tá bom. Mas voltando aqui à Catedral da Sé, né? Então a gente tem a inauguração dela foi justamente, novamente, 25 de janeiro de 1954, há 69 anos. Ela foi inaugurada inacabada. Aliás, até hoje está inacabada, porque até hoje não seguiram 100% do projeto, né? Mas inauguraram aí em 54, 25 de janeiro, justamente para o 4º centenário da fundação da cidade, né? Lembra que a cidade foi fundada em 1554, então não quiseram perder o tempo e mesmo inacabada, 400 anos de São Paulo, inauguraram em 25 de janeiro a Catedral da Sé, né? Você sabe por que é uma catedral? Por que chama catedral e não é uma igreja? Porque ela tem dentro um negócio que a transforma numa catedral, que é a cátedra. O que é a cátedra? É um assento em latim, é onde senta, né, o bispo, né, que é o cara que comanda a diocese, que é uma região administrativa da Igreja Católica Romana, né? Então, o bispo, ele é o chefe da diocese e a sede dele onde que é? Na catedral. Então, toda catedral é uma sede de uma diocese onde tem o bispo e tem ali a cátedra, né? Bom, ela foi projetada em estilo eclético, né? Deixa eu colocar de volta a imagem mais atual dela, né? Mas predomina o neogótico, né? Só que a cúpula dela já é uma inspiração renascentista. Então, por isso que ela é eclética. Ela mistura vários estilos, né? O gótico chama neogótico porque é um estilo baseado no gótico, mas o gótico é aquele original do século XII, XIII, né? Se é feito agora, é neogótico, né? Então ela é neogótica, foi feita no século XX, mas baseando-se no gótico e também no renascentista, né? O mosaico, as esculturas e todo o mobiliário vieram de navio da Itália. E acabou atrasando porque estava justamente na época da Segunda Guerra Mundial, então aí, por isso que também atrasou um pouco a conclusão dela, né? Que você vê que começou em 1913 e foi inaugurada em 54, né? As torres só foram, essas duas que vocês estão vendo aí, só foram inauguradas em 15 de novembro de 69, 1969. Se você lembra, né, que a foto, ela foi inaugurada sem torres. Essas torres demorariam ainda mais 15 anos para serem construídas, então somente em 1969 elas foram construídas. Em 2002 teve uma grande restauração que trouxe 14 torreões novos que estavam previstos lá no projeto original feito em 1912. É a igreja mais alta de São Paulo, ela tem 111 metros de comprimento, 46 metros de largura e as torres têm 92 metros de altura. E é considerada a 4ª maior catedral neogótica do mundo. Ela tem uma capacidade para 8.000 pessoas e nela foram utilizadas como acabamento 800 toneladas de mármore. Olha só a quantidade de mármore que tem aí dentro, né? Bom, o seu órgão de tubos foi construído em Milão, tem 12.000 tubos e é o maior órgão de tubos da América Latina. Caraca. E o que tem embaixo da catedral? Alguém sabe o que tem embaixo da catedral? Não vale dizer que é a fundação da catedral, né? É uma espécie de um sarcófago lá? Um mausoléu? Chama-se cripta. Uma cripta? Exato. Está aqui a cripta. Não é pequena. Você pode ver. Caraca.
bem grande, né? É aberto ao público? Isso eu nunca vi, isso daí nunca fui, Ela é não. aberta, mas não dá para descer sozinho. Você tem que requerer ali para um funcionário que tem ali, que pouca gente sabe, não sei se ainda tem, mas por muitos anos teve, eu já fiz 2 ou 3 vezes, tem um funcionário ali que faz um turismo dentro da Catedral de São Paulo. O preço é coisa ridícula, coisa de 3, 4, 5 reais. Você pega o funcionário, te leva até a cripta, abre, porque ela é fechada a chave, ela abre, explica tudo e dá uma volta inteirinha por dentro da catedral, por fora, mostrando os detalhes que a olho nu, assim, o leigo não vai saber que existem, né? Então, tem concertos também de vez em quando aí na cripta, né? Concertos fechados aí, você pode descer aí e ver o que tem aí na cripta, né? Sepultamentos de pessoas importantes, como os bispos e arcebispos e algumas outras personalidades. Por exemplo, lembra do Tibiriçá que a gente falou no comecinho? Uhum. Aí, os restos mortais do Tibiriçá tá aí. Também estão os restos mortais do regente Feijó. Então, também parte dos restos mortais de quem? Padre Bartolomeu de Gusmão. A gente falou vários remutes lá atrás, que recebeu a primeira patente de invenção em 1707 pela invenção do balão. Né? Então, tá aí também. E um dos últimos, né, bispos que estão aí, no caso o arcebispo, é Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, ela pode ser visitada. Aquela foto, inclusive, que eu mostrei do mausoléu aí do Tibiriçá é daí de dentro. Né? Uhum. Então, tá aí, Catedral Metropolitana de São Paulo. E esse tipo de teto é gótico também, né? Esse formato, arcos, né? esse tipo de arco, né? Tem uma inspiração gótica, verdade. Já essas colunas já tem uma inspiração um pouco diferente, né? Mais para o clássico, né? Essas neoclássico, né? Mas sei lá, né? É bem bonito. Vale a pena ir visitá-lo. Alguns colegas aí que se formaram comigo trabalharam nessa reforma de 2002 que você citou. São pináculos, essas torres adjacentes ali, as que ficam na lateral? É pináculo que chama? Eu não sei se chamam pináculos, não. Eu sei que eles estavam fazendo mais uma série de torres ali, cara. Não sei agora. Pelo que eu li aqui, são 14 pináculos ou torres que foram construídas novas. Depois, né? No projeto, Isso, era um monte mesmo. E eu acho que eles finalizaram isso, não tenho certeza, mas você falou assim que ela ainda está inacabada. Né? Eu acho que ainda não puseram tudo que está no projeto, mas pelo menos essas 14 torrezinhas foram fizeram em 2002, né? Exatamente. Legal. Boa. Destino imperdível para quem vem para São Paulo. Essa é mesmo. Bom, vai lá, manda lá. Vou eu agora, vou falar de alguns aniversários, tá? Na verdade, o primeiro aniversário que eu vou falar, eu vou citar muito rapidamente aqui todos, né? É da banda australiana AC/DC, né? Eu tenho até uma foto que eu mandei para você aí do AC/DC, a foto do primeiro show que eles fizeram, e é dessa data que se considera o início da banda. Eles ali, à esquerda embaixo, né? A foto do primeiro show do AC/DC está ali. Ela aconteceu no Réveillon ali de 31/12 de 73, há exatos 50 anos, né? E foi no Checkers Night Club em Sydney, na Austrália, né? O line-up daquela noite incluía o Dave Evans nos vocais, o Angus e o Malcolm Young nas guitarras, o Larry Van Creed no baixo e o Colin Burgess na bateria. Né? Depois a banda passou por algumas mudanças, quando eles foram começaram a fazer um sucesso global, e aí tiveram o sucesso que repercute aí até hoje. Né? Então, primeiro show do AC/DC há 50 anos atrás, em 31/12. E aí os outros aniversariantes que eu chamo de capricornianos, tá aí o Paul Stanley, o Steve Perry, né? O Steve Perry não está nessa foto aí, mas ele é o vocalista do Journey. A Janis Joplin tem uma foto dela ali à direita embaixo, a foto dela na frente do Copacabana Palace quando ela esteve no Brasil. Ela veio no Brasil para se tratar aí um pouco, para dar um tempo aí na bebedeira e tudo, e acabou que ela bebia de manhã, de tarde e de noite, né? Também o Lemmy Kilmister, o vocalista do Motorhead, uma outra cena icônica dele. O Stan Lee,
né? Fez aniversário aí também, 28/12, fez não, né? Está em outro bloco aqui, hein? Vou colocar aqui o bloco do Stan Lee, tá aqui. O Stan Lee está aí também, o Clive Bunker, do Jethro Tull, o Andy Summers, que estava ali na outra foto, Martin Allock, do Jethro Tull, a Joana d'Arc, aí no centro também, de 1412, também é uma figura histórica aí da França, Brandão Filho, que foi um ator, participou da escolinha do professor Raimundo também, Earl Scruggs, que é um dos caras que foi um banjoísta americano, né? E ele aperfeiçoou e difundiu esse estilo que chama Three Fingers Style, né? Que você toca com o dedão, o indicador e o dedo do meio, né? Para o banjo de 5 cordas. Hoje é chamado exatamente de Scruggs Style, né? Exatamente por causa do Earl Scruggs, né? O John DeLorean, você falou uma vez do DeLorean, o carro, né? Walter Franco, Sid Barrett, o Malcolm Young também faria aniversário, se estivesse vivo em 6/1, Cassia Kiss, o Rowan Atkinson, né, que foi o Mr. Bean, aqui, tá aí ele também, Ed Redmayne, quem mais está aqui? Alex Turner, o Elvis Presley, dia 8/1 também, Cassie Gaines, a gente falou da Cassie Gaines ali, que faleceu naquele acidente aéreo junto com o Ronnie Van Zant, os dois capricornianos também, no acidente ali do Lynyrd Skynyrd, Mick Taylor, e tem um personagem aí, o Ed Van Halen, tem um personagem ali que está à esquerda embaixo, que também aniversaria no mês de janeiro, claro, ele nasceu em 1809, ele não está mais vivo, que eu considero aí o primeiro POE da história. O primeiro Power over Internet. Estava pensando nisso, né? Justamente. O primeiro POE da história foi o Edgar Allan Poe, na verdade, né? Nascido em Boston, né? Foi um autor, poeta e editor, né? Ele é conhecido pelas histórias que envolvem mistérios macabros, né? Essas coisas de terror, né? E o Allan Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos, né? E ele é considerado, inclusive, o inventor do gênero ficção policial, né? Depois ele também acabou recebendo crédito pela contribuição ao gênero de ficção científica, né? Então ele tem bastante repercussão aí por conta de ser pioneiro nessa parte de ficção, né? Foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida só escrevendo, né? E ele faleceu num dia 3 de outubro de 1849, aos 40 anos de idade. Ele foi encontrado nas ruas de Baltimore e, na verdade, ele não faleceu no dia 3, ele faleceu no dia 7 de outubro. No dia 3, ele foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas que não eram suas, num estado de delirium tremens, né? E ele foi levado para o Washington College Hospital e ele veio a morrer 4 dias depois. A causa da morte ela não é exatamente conhecida, mas foi atribuída a diversas possibilidades, né? Uma delas é ingestão de álcool em excesso, doenças cerebrais raras, doenças cardiovasculares, raiva, suicídio, tuberculose, diabetes, sífilis, cólera e até Parece drogas. aquela música lá, pô. Parece a música. E o pulso ainda pulsa. Pois né? né? Tem tudo aí, pô. Então não sabiam direito o que foi. E na época também era mais delicado, né? Agora, o que é muito interessante do Edgar Allan Poe é que ele, a literatura que ele deixou, o legado dele, repercutiu muito em muitas coisas que a gente vê hoje, né? Em filmes, em livros, muita gente foi influenciada por ele, né? Então, eu queria citar aí, na verdade, algumas obras inspiradas no legado de Edgar Allan Poe. Uma das primeiras obras filmadas foi o filme Gato Preto, de 1934, que é um marco dos filmes de terror, que é com aqueles dois ícones que a gente adora falar deles, né? O Boris Karloff e o Bela Lugosi. Ele foi, inclusive, dirigido por Edgar Ulmer, né, que também é um capricorniano, também estaria fazendo, também a gente poderia citar aqui, dentre os aniversariantes aí do mês de janeiro. E depois, em 1935, ele fez o filme O Corvo,
que foi dirigido pelo Lew Landers e também traz o Bela Lugosi e o Boris Karloff no elenco, mas, apesar do título, ele não é uma adaptação direta do poema do Edgar Allan Poe, mas é um compilado de referências de várias obras dele, né? Depois a gente teve, em 2012, uma regravação do Corvo, que foi dirigido pelo James McTeigue, né, que tem o John Cusack né, no papel do próprio Edgar Allan Poe, que ele desvenda um crime, né? Também não é um livro, não é um conto do Edgar Allan Poe, mas é baseado na história deles, né? A gente tem aqui no Brasil, foi lançado em 2013 uma minissérie, já que a gente falou da minissérie lá da Boate Kiss, tem a minissérie brasileira que se inspira no Edgar Allan Poe, que chama Contos do Edgar, né? E é bastante interessante, ela é dirigida pelo Marcos de Andrade, e um homem de São Paulo, ele busca vingança pelo desaparecimento da sua esposa, e ele tem vários episódios, são 5 episódios, e cada um dos episódios dessa minissérie é baseada em um dos famosos contos aí do Edgar Allan Poe. Então, a série brasileira também é bem interessante. E eu, nas nossas férias aí do Remute, assisti um filme que a crítica deu umas cornetadas aí, mas eu achei legal pra caramba. O filme chama O Pálido Olho Azul. É um filme do Scott Cooper, que tem o Christian Bale e o Harry Melling, né? No elenco. Esse Harry Melling é um ator super feio, sacanagem, né? Super feio, só que ele é a cara do Edgar Allan Poe, cara. Não podia ter escolhido um cara melhor para colocar no filme. E a atuação desse cara, desse Harry Melling, é espetacular, cara. É um filme que vale a pena assistir. E é um filme de ficção, mas ele é uma ficção crível, né? Ele acontece na época em que o Edgar Allan Poe ele era cadete na Academia Militar, e ele faz alusões aí a alguns poemas do Edgar Allan Poe, e o próprio Allan Poe ajuda ali o Christian Bale no papel dele, que ele é um detetive, a desvendar um crime, uma série de crimes que estava acontecendo. É isso aí. Pálido Olho Azul. O Pálido Olho Azul. Muito legal, um filme mais recente, se não me engano, ele é de 2022, mas é muito legal, cara. A crítica deu umas cornetadas, mas o filme é bom. Só comentar que você vê a foto aí do Edgar Allan Poe, que morreu com 40 anos, essa foto o cara parece que tem quase 60, né? Puta, os caras envelheciam muito, né, cara? Pois é, né? Não tinha muitos recursos aí para se manter. Ainda mais ele devia beber, sei lá, né, nessa época aí, ainda mais escritor desse tipo de conto, né? E como eu falei, ele ele tentou viver exclusivamente da obra literária dele, e ele não ganhou dinheiro com isso. Então você imagina o desgaste que isso também causa no ser humano, né, cara? O insucesso, a falta de grana, a dependência, essas coisas acabam ladeira abaixo, né, cara? Esse pessoal só acaba ficando famoso depois que morre, né? Aí já é tarde, né? Aí vem a fama. Pois é. Mas não dá para deixar de fazer as nossas proezas, né, cara?